Neste mundo, a Lua está passando por uma transformação que elevará a temperatura acima de 100 graus. A superfície torna-se tão quente que as usinas de energia explodem devido ao calor, não sendo possível permanecer do lado de fora por mais de 20 segundos sem desmaiar. E o asfalto está tão quente que derrete ao toque. Com o mundo inteiro confinado em suas casas, os suprimentos tornam-se a mercadoria mais valiosa. Nosso protagonista sobreviveu por 5 anos com sua namorada, mas assim que seus suprimentos começaram a acabar, ela enviou um sujeito para matá-lo antes que tudo se esgotasse. Agora, 5 anos antes de tudo começar novamente, ele tem a habilidade de acumular comida e recursos. Nesta vida, ele acumulará 3 bilhões de recursos e promete ser implacável com todos. No entanto, neste momento, nosso protagonista está no ônibus enquanto as pessoas discutem sobre o terremoto no Monte Fuji, que matou dezenas de pessoas, e a evacuação de sua cidade também está em curso. A garota de vestido rosa apertado menciona que tiveram que sair tão rapidamente que nem puderam comprar suprimentos. O sujeito ao lado dela comenta que todos os suprimentos das cidades vizinhas desapareceram misteriosamente, enquanto o outro cara com cabelo raspado relata o mesmo ocorrido no Lago Donan, em Xiangen, e no armazém da Hunan. A garota fica assustada, sugerindo que tudo isso deve valer bilhões. É então que nosso protagonista, que estava atrás de todos, diz que na verdade vale trilhões. O desaparecimento de tantos suprimentos, somado a todos esses desastres naturais, indica que algo está acontecendo. É importante ficar alerta. A garota pergunta se é o fim do mundo, enquanto o cara de camiseta verde expressa empolgação, mal podendo esperar para que as pessoas sejam tratadas igualmente. Mas nosso protagonista pensa que a desigualdade só vai aumentar, mesmo no fim do mundo. Não houve um dia em que a vida fosse igual. Afinal, ele pessoalmente experimentou isso em sua vida passada. Ele era apenas um entregador comum, até que, de repente, o apocalipse começou e ondas de calor atingiram toda a Terra. As placas tectônicas se moveram e criaturas escondidas no núcleo emergiram para a superfície. O mundo inteiro mudou da noite para o dia, e nesta nova realidade surgiu uma nova ordem. Em uma sociedade de extrema escassez, onde até suprimentos simples como macarrão instantâneo valiam milhões, e uma salsicha era suficiente para comprar qualquer favor. Todos desistiram da normalidade, e agora, após tudo o que aconteceu em sua vida, ele renasceu um mês antes de tudo começar. A garota de vestido rosa se agarra a ele e diz que está com medo. Ele a deixa, dizendo que há coisas mais importantes a fazer, deixando-a perplexa. Do lado de fora do ônibus, ele se pergunta em um apocalipse o que é mais importante. Obviamente, suprimentos e recursos. Em sua vida passada, ele passou todo o seu tempo procurando por eles, mas desta vez, ele se preparará com antecedência. Ele trabalha neste Walmart e no momento o chefe está dizendo que terá seu salário reduzido. Ele diz que está tudo bem e pede desculpas, lembrando que no primeiro apocalipse, quando tudo começou, o chefe deste lugar pegou todos os suprimentos e fugiu. Então agora, como compensação, ele os pegará para si mesmo. Então, ele abre o depósito e o sistema começa a detectar todos os suprimentos próximos, enviando-os para seu espaço espacial, uma área enorme com mais de 10.000 metros quadrados. Com essa habilidade, ele tem roubado até água dos lagos e levando todos os suprimentos das cidades que vão ser destruídas. Afinal, se macarrão instantâneo vale tanto, imagine comida de verdade. A melhor parte é que o tempo lá dentro fica congelado, então significa que a comida permanece perfeita, não importa quanto tempo fique lá. Finalmente, ele terá algo para comer. O sistema mostra quantos recursos foram adquiridos nesta ativação e ele sente que, depois de pegar tanto, finalmente está preparado. E o chefe diz que não tem ideia de como ele fez isso, mas ordena para os outros dois que o peguem. Mas no momento em que se aproximam, ele dá um passo para trás e desaparece misteriosamente no ar. Eles ficam ali perplexos, se perguntando para onde ele desapareceu, enquanto ele reaparece do lado de fora. Esta é sua segunda habilidade, salto espacial. Usando seu poder espacial, ele pode se teleportar até 3 metros de distância. Com isso, ele pode reunir suprimentos muito mais facilmente e escapar sem problemas. Ele joga seu uniforme no ar, declarando a coleção completa. Então recebe uma mensagem no celular das autoridades, avisando que a Terra está passando por movimentos estranhos e todos devem ter cautela, pois um desastre pode acontecer. Mas não há motivo para pânico. Nosso protagonista acha isso curioso, já que nada realmente começou ainda e já estão dizendo isso. Isso significa que eles, de alguma forma, conhecem o futuro? Nesse momento, ele recebe uma ligação de sua namorada, Jung Shokin. Ele suspira e atende, e ela o repreende
repreende, perguntando como ele tem a coragem de colocar a casa à venda. Será que ele realmente acha que ela vai ficar com ele se vender a casa? Ele precisa ser mais responsável como homem, porque mesmo que ela não queira a casa, ela ainda é uma mulher, e se ele quiser provar que é um homem de verdade, deve entregar a casa para fazê-la se sentir segura. Jang Shokin pergunta se ele tem mais alguma coisa a dizer. Ela diz que tipo de atitude é essa? Se ele entregar a casa, ela lhe dará outra chance. Basta transferir os documentos para ela. Mas se ele não fizer isso, nem pense em se casar com ela. Mas Jang Shokin desliga sem dizer mais nada. Ele lembra que nos últimos 5 anos do apocalipse, saía todos os dias para caçar suprimentos para alimentá-la, e até a levou para uma das zonas seguras. Se não fosse por ele, ela teria morrido de fome nos primeiros dias. Mas mesmo assim, ele lembra de um dia em que voltou para casa e foi atacado por trás. Tudo porque não estava trazendo tantos suprimentos, e eles queriam saber se ele estava escondendo algo. Depois que Sushan foi morta, eles se divertiram ao lado do seu corpo, e Jang Shin advertiu o cara em cima dela que Sushan morreu, porque ele era um incompetente inútil, e é bom para esse cara provar que ele não é tão incompetente. Sushan estava arrasada por ter confiado em uma pessoa assim por tanto tempo. Mas nesta vida, Shin e aquele cara Nam Wang pagarão o preço e não vão morrer facilmente. A dor que ele sentiu, eles sentirão 100 vezes mais. Ele se acalma e percebe que as coisas que ele precisa agora não estão disponíveis no mercado e só podem ser compradas com dinheiro. Mas primeiro, ele precisa conseguir esse dinheiro. Então, ele chama um cara chamado Leo e diz que está vendendo sua casa pela metade do preço, mas quer o dinheiro agora, na frente da agência imobiliária. Wine e Cha estão esperando por ele quando ele aparece. Shokin o repreende por fazê-la esperar tanto tempo, mas ele a ignora e passa por ela. Ele pergunta quem o deixou vender a casa e que se ele fizer algo assim de novo, não verá o sol amanhã. Mas nesse momento, Sushan, que aprendeu a lutar depois de sobreviver, o agarra pelo pescoço e o joga no chão, dizendo que ele pode fazer o que quiser com as coisas dele. Wong fica assustado com isso e tenta impedi-lo, mas ela recebe um tapa e cai no chão, incrédula. No chão, Wang está implorando para ele soltar, dizendo que está quase sufocando, mas Sushan diz para ele não se preocupar, pois ele não vai morrer tão facilmente. Ele então solta Wong, que está chocado no chão, enquanto Sushan entra na agência imobiliária. Nesse momento, Shokin o ameaça, dizendo para aproveitar essa oportunidade que ela está lhe dando. Se ele se ajoelhar e pedir desculpas, ela considerará o caso dele, mas se não fizer isso, esqueça de se casar com ela. Sushan olha para trás e encara os dois, que fogem com medo. Dentro da agência imobiliária, o atendente lhe oferece água, dizendo que vão comprar a casa dele agora. O que ele acha? O plano do corretor é simples. A casa de Sushan vale 1 milhão, mas agora ele está vendendo por 700 mil. Tudo o que ele precisa fazer é comprar e vender para outra pessoa, e ele terá um bom lucro. Sushan concorda em vender, mas ele tem que receber o pagamento completo agora. O cara concorda, dizendo que vão transferir tudo, e até amanhã de manhã tudo estará resolvido. Sushan obviamente concorda, porque as casas perderão todo o valor conforme as temperaturas aumentam. Apesar de vários desastres ocorrerem, a cidade ainda está tranquila por enquanto. Vulcões, terremotos e tsunamis ainda estão todos longe. Andando pela rua, ele vê um cartaz anunciando empréstimos rápidos. Nas mandíbulas de um monstro nos primeiros dias, o cara diz que pode emprestar 500 mil, só precisa deixar o certificado da casa. Sushan entrega o certificado, dizendo que quer mais 100 mil e promete recuperar tudo no cassino em uma semana. O vendedor gosta de ouvir isso e pensa que esse garoto deve ser um daqueles jogadores que venderiam até os parentes, se necessário. Dessa forma, ele não será capaz de pagar. Vamos ficar com a casa e ele ainda terá muitas dívidas. Com isso, o cara concorda e mais 600 mil são transferidos. Ken está irritado, junto com Wong, dizendo que ele pagará o preço por isso, já que eles estavam indo visitar o irmão de Wang e Sushan acabara de sair de lá. Eles o avistam. Wang quer saber o que ele está fazendo aqui, já o agarrando pelo pescoço com medo, mas decidem segui-lo. Sushan lembra que vários prédios vão desabar por causa dos tsunamis, mas este hotel na Cidade Verde resistiu a todos os desastres até o fim. Ele sabe que a suíte presidencial está bem equipada e até tem uma piscina. Talvez seja um bom lugar para usar como base por um tempo. Mesmo no fim dos tempos, este lugar continuou a ter comida por um bom tempo. Ele é então recebido pela atendente Leuxino, que pergunta o que pode fazer por ele. Sushan diz que quer 1000 mesas para um banquete, assustando-a. Ela oferece algumas opções de mesa, pensando que esse garoto deve ser filho de alguém muito rico. Ele diz que quer as mesas que custam 10 mil cada e fará um depósito de 500 mil. Quando tudo estiver resolvido, ele fará o resto do pagamento. Ela está um tanto incrédula, mas diz para segui-lo para fazer o pagamento,
pensando que, mesmo que esse pagamento dele não seja muito, alguém que gasta facilmente 500 mil certamente tem mais para gastar, então é melhor facilitar o processo. Entrando na sala, ela pergunta se ele vai se casar. Ele diz que sim, e tudo isso é para um casamento, e ele também quer a suíte presidencial. Algum tempo depois, ele está saindo do hotel todo feliz. Ele conseguiu mais de 10 milhões em comida, gastando 5 milhões com o depósito adiantado, e o resto não importa, já que quando o apocalipse começar, os blocos de gelo que ele terá valerão bilhões. Observando-o sair, ela pensa que quem se casar com ele é uma garota de sorte. Nesse momento, Choen aparece e pergunta o que aquela pessoa estava fazendo. A atendente pergunta quem ela é, e ela diz que é a namorada de Su-chan. A atendente então diz que o namorado dela encomendou um banquete para mais de 1000 pessoas e pagou 500 mil. Ter um namorado como ele é realmente uma sorte. No entanto, a atendente está olhando e pensa que essa garota é no máximo um 7, mas tem um bom corpo. Por que os caras ricos sempre gostam de mulheres assim? Asha e Yang estão chocados com um banquete de 10 milhões. A atendente diz que é o caso e que talvez ela não tenha percebido, mas muitas pessoas ricas fazem isso. Entram em relacionamentos e escondem todo o dinheiro que têm até o dia do casamento. Choen começa a acreditar nisso, e Wang acha impossível aquele perdedor ter tanto dinheiro. No entanto, a atendente mostra que recebeu a transferência de 500 mil na rua. Wang está perguntando a Xiao para quem ele vai convidar para um banquete de 1000 pessoas agora. A Yan está confiante, dizendo que ele realmente não entende. Ele está tentando me introduzir no círculo dos milionários. Ele sabe que só então revelará minha identidade. Por que está querendo se tornar um alpinista e se aventurar nas montanhas? Mas ela o bate, pensando que ela tem que criar o máximo de oportunidades possível para ficar com aquele perdedor, enquanto se imagina como uma dama rica em uma cadeira sendo mimada. Seus olhos brilham. Ela nunca imaginou esse cenário. Ela definitivamente terá que se casar com Su-chan, o perdedor, e isso é bom demais. Enquanto isso, Su-chan está apenas somando o que fez: 700 mil pela casa, mais 600 mil do empréstimo e 500 mil pelo banquete. E agora, que seu nome está prestes a ser manchado, pegar mais alguns empréstimos não seria ruim. Então, ele instala todos os aplicativos bancários em seu telefone e começa a pegar mais alguns empréstimos. Depois de criar mais de 80 contas, ele conseguiu mais 970 mil. Agora, ele precisa comprar uma máquina de fazer gelo, blocos de gelo, carvão sem fumaça e algumas outras coisas que não estão disponíveis nos mercados. Com a quantidade de dinheiro que tem, comprar online com entrega rápida é fácil. Esses itens são essenciais para sobreviver ao frio extremo e ao calor que ocorrerá. Ele então pede 2.000 toneladas de carvão sem fumaça e também liga para uma fábrica de gelo para fazer uma reserva. Enquanto ele está andando pela rua, uma garota o chama. Ela é amiga de Chan e diz que Shouken sente falta dele. No entanto, Su-chan sabe que essa garota não é confiável e sempre falou mal dele para todos. Então ele diz a ela: sentir falta de mim? Ela deve sentir falta da minha casa. Não é mesmo, Lena? Lena olha para Shouken e diz que Su-chan deve estar testando-a, e ela percebeu o quanto ele estava triste com seu comportamento. Shouken então corre para Chan para se desculpar, se sentindo envergonhada, perguntando se ele pode acompanhá-la para dar uma volta, pois não está se sentindo bem e ficou triste por ter brigado com ele ontem. Mas Su-chan a ignora e diz para ela dar uma volta sozinha. Chan está perdendo a paciência, dizendo que ele está sendo arrogante demais, e Lena diz que ele está pegando um táxi. É bom que eles o sigam e vejam o que ele está fazendo. Enquanto isso, Su-chan está chegando na fábrica de gelo. O cara o recebe impressionado por ele ser tão jovem. Su-chan pergunta se as 2.000 toneladas de gelo comestível estão prontas, e o atendente diz que sua fábrica não é barata, mas garante entrega extremamente rápida. Ele só precisa pagar uma pequena parte e eles entregarão tudo. Su-chan então transfere 100 mil para ele, e o vendedor informa que tudo será entregue em 3 dias. O atendente pergunta por que ele precisa de tanto gelo. Está organizando um evento? Se quiserem, podem cooperar no futuro, e o preço é negociável. Su-chan diz que é tudo para um evento de caridade e sai. Nesse momento, outro táxi para, e o vendedor fica animado. Mas é a Ao-in, querendo saber o que aquele cara que acabou de sair estava fazendo ali. Ela está perguntando por que ele é seu namorado. O vendedor está confuso. Essa garota está se fazendo de detetive. Ele pergunta quanto é, e o atendente diz que é um item especial feito pelo chefe deles. Su-chan diz que parece bom e faz o pedido. Ele lembra que em sua vida passada, várias criaturas sofreram mutações. Algumas pessoas pensavam que era algum tipo de mudança biológica, mas para ele, era apenas as criaturas se adaptando ao novo ambiente.
Nesse momento, uma garota com cabelo rosa vem entregar seu pedido. Ela é maravilhosa e se apresenta como a chefe deste restaurante. Su-chan a reconhece como a chefe D. Durante o apocalipse, ela ficou conhecida como a chefe do inferno. Ela tem algum tipo de habilidade culinária mágica que transformava cadáveres em coisas comestíveis, e em um mundo de escassez, ninguém conseguia resistir à tentação. No entanto, os pratos feitos com criaturas mutadas sempre acabavam matando as pessoas. Vendo sua expressão, ela se pergunta se ele pensa que uma garota bonita como ela iria envenenar sua comida. Então ela diz que o prato que serviu se chama Vida de Duas Faces. É um prato de carne com preparações diferentes de cada lado. Su-chan experimenta e diz que realmente vale os 117 mil, enquanto pensa que seria maravilhoso tê-la em casa para cozinhar. Fora, Lena diz que ouviu que esse tambor de peito é realmente caro, e Shouken diz que mal pode esperar para se tornar uma esposa rica. Então, Su-chan decide partir para um dos bares mais caros da cidade, já que em breve isso não será possível. Assim que ele se senta, um monte de garotas o cercam, perguntando o que ele quer beber. Ele começa a beber com elas, e quando olha para o lado, vê uma garota sentada lá. Sua amiga diz que ela foi traída pelo namorado e veio aqui se divertir. A garota diz que nem mesmo dormiu com ela e a traiu com uma mulher mais velha. Por que todos os homens agem assim? Su-chan diz que é porque o instinto dos homens para reproduzir está gravado em seu DNA e mente. De repente, ela bebe todo o seu drink e pergunta se ele é solteiro. Ele está confuso, mas ela se aproxima e pergunta se ele está interessado. Nesse momento, Shorin e Lena entram no bar procurando por ele, e em uma mesa no canto, veem ele com as 3 garotas. Su-chan diz a ela que podem subir para um quarto, e ela parece concordar, então os dois correm. Parece que o desejo entre eles é forte. Kwon e Lena gritam para ele parar, mas os dois correm para o quarto, entram e fecham a porta. Ele pede desculpas a ela por aquelas duas, e a garota timidamente diz que é a primeira vez dela. Su-chan se sente desconfortável e cutuca a testa dela, dizendo que ela deve estar bêbada para fazer algo assim. Ele diz para ela não sair de casa nos próximos dias e abastecer-se de comida. Ela diz que entende, e então ele diz que uma garota como ela não deveria estar em um lugar como aquele. Com isso, ele fecha a porta e sai pensando que é uma pena, mas ele não será capaz de aproveitar essa oportunidade. Quando ele sai do quarto, Chan e Lena estão chutando todas as portas, mas ele sai facilmente e no dia seguinte recebe todos os caminhões de entrega do carvão de gelo para os banquetes quando está confuso na multidão, se perguntando por que o Hushen alugou um armazém tão grande apenas para receber tanta coisa. E agora, até mesmo Shane está ficando confusa, se perguntando o que ele está fazendo no momento em que Lena aponta que o banquete do hotel Green City chegou. Eles estão colocando os tapetes e organizando todas as mesas lindamente. Poderia ser que, de repente, um monte de pessoas chegará e ele declarará seu amor por ela e proporá? Shade está agora todo cheio de si, dizendo que mesmo se ele propor, ela ainda pensará sobre o caso dele. Eles dizem que precisam ver a sinceridade dele e decidem falar com ele. Então ela vai até Su-chan e pergunta por que ele está comprando tantas coisas, e Su-chan diz que explicará depois, mas ela pode ajudá-lo a organizar tudo. Shoin está assustado pensando que ele é um idiota por fazer uma garota que está prestes a ficar rica, logo fazer um trabalho tão árduo. Lena diz que deve ser algum tipo de teste para ver se ela está qualificada para se tornar uma garota rica, e nesse momento, Kokin muda sua atitude e diz que ela não é do tipo fraco de mulher. Ela sabe como ser delicada, mas também sabe como trabalhar e começa a carregar as caixas. Mas ela está morrendo de raiva, dizendo que quando ela se tornar uma mulher rica, Su-chan pagará. Nesse momento, Lena vem tentar seduzi-lo, dizendo que ajudará a carregar as caixas. Em sua mente, ela está certa de que alguém tão rico como ele não terá apenas uma mulher, certo? Desde que ela mostre um pouco do que tem a oferecer, ela pode pelo menos aproveitar um pouco. Enquanto isso, Su-chan está pensando que não pode perder trabalho grátis assim, afinal, com tanto gelo e mesas para montar, eles vão precisar de ajuda. O tempo passa e eles finalmente terminam tudo. Cass está pingando de suor e suas pernas estão tremendo. Ela diz que está carregando coisas desde a manhã até agora. Assim que se tornar esposa dele, ela vai garantir que pegue todo o dinheiro dele. Lena, deitada no chão, também está exausta, dizendo que o cara D realmente os fez carregar aquelas pesadas caixas de gelo. Ex-Shokan diz que chega desse teste. Ele tem que propor a ela imediatamente e começar a festa, senão os convidados vão chegar. Lena diz que ele precisa se apressar porque a comida está esfriando. Enquanto isso, Su-chan dá uma boa quantia de dinheiro extra para todos os entregadores, que o agradecem do fundo de seus corações. Nesse momento, Shokin chega e pergunta a Suen se ele não tem algo para lhe dizer. Suen diz sim, agradece pela ajuda, mas infelizmente com W como hóspede,
o cara de quem ele pegou o dinheiro, Wine Hoyle, puxa a Win de lado e diz para ela não prestar mais atenção naquele perdedor Sushin, ela deveria ficar com ele o tempo todo. De qualquer forma, ela está rangendo os dentes, dizendo que está ansiosa pelo desempenho dele esta noite. E Wine diz para ela não se preocupar, ele pedirá ao irmão para lidar com aquele cara para ela. Trocan pensa que Wong não é tão ruim afinal. Além disso, ele tem o irmão influente dele. Ele é definitivamente melhor do que aquele perdedor. Nesse momento, Sushan diz que ela realmente se joga para qualquer um. Ela fica assustada e pergunta o que ele está fazendo lá. W. Wong aponta para ele e diz ao irmão que foi esse cara quem o acertou. Da-hai diz que não esperava que fosse esse cara aqui. E Wang pergunta se ele conhece esse cara. Da-hai explica que esse moleque pegou 600 mil emprestados dele e tem que pagar de volta até amanhã. W diz que é perfeito. Eles podem resolver essas duas coisas. A Win está feliz agora, dizendo que realmente se livrou de um perdedor, especialmente alguém que deve dinheiro ao irmão de D. Sushin comenta que é impossível ter uma boa refeição naquele lugar, e Da-hai lembra a ele que a data de pagamento é amanhã, então por que ele está no hotel agindo como se tudo estivesse bem? Wang grita com o irmão para nem mesmo falar com esse cara, já que ele o acertou. Sinu aparece então e pergunta o que está acontecendo e se podem resolver isso. Da-hai diz que se ela obrigar aquele moleque a se ajoelhar e pedir desculpas, podem deixar passar por hoje. Ela então pergunta a Sushan o que está acontecendo. Ele diz que são apenas algumas pragas o incomodando. Da-hai então bate na mesa dizendo que estava calmo apenas porque seu pagamento vence amanhã, mas de repente um cara de barba pergunta o que está acontecendo e quem deixou ele causar problemas ali. Suchan e Day reconhecem esse cara como Je Kang. Day começa a se desculpar, perguntando o que ele está fazendo ali. Kang diz que tem assuntos importantes para discutir e não é para ele causar problemas. Da-hai sabe que esse cara é um empresário, mas está envolvido em várias atividades subterrâneas e ele tem muitas pessoas sob seu comando, então realmente não é bom ficar contra ele. Com isso, ele se desculpa e diz que voltará mais tarde. Suchan reconhece esse cara como Skull Crusher e no Apocalipse ele se tornou uma das forças mais poderosas, até mesmo tendo o chefe do inferno trabalhando para ele. Suchan lembra que este hotel foi um dos primeiros lugares onde algumas pessoas com poderes apareceram, e talvez ele tenha ficado tão forte por causa de algo que vai acontecer ali. Ele encara Gothring enquanto pensa que vai aproveitar qualquer oportunidade que surgir neste hotel. Em algum momento, Gong está levando Dua para conhecer alguém chamado Sr. Sun, e ela pergunta o que ele quer discutir com ela. O Sr. Sun diz que estava ansioso para conhecer a maravilhosa senhorita Duan, e então serve uma bebida para ela. Dua percebe que há algo errado com aquele copo, claramente contendo algum tipo de droga, enquanto Sushan lembra de sua vida passada e como mal sobreviveu com Exo Kang no porão. Ele nunca esperava que nesta vida ele a chutasse, e ela ainda o seguisse até ali, mas essa é a oportunidade perfeita para a vingança. Olhando para a piscina onde os dois irmãos estão indo se refrescar, dizendo que esta noite está estranhamente quente, mas vale a pena já que as garotas virão de biquíni. Eles então aparecem e olham para a lua, dizendo que está estranhamente brilhante, brilhando tanto quanto o sol durante o dia. Nesse momento, Wan declara seu amor por ela, enquanto Sushan, no quarto, diz que o amor deles está realmente prestes a explodir com um brinde à lua. Ele dá as boas-vindas ao Apocalipse. A lua então começa a tremer e emite uma aura vermelha. Todo mundo do lado de fora sente algo estranho e sua pele começa a queimar. Todos começam a correr de volta para o hotel, dizendo que algo está errado. Por que a luz da lua está queimando tanto? Dentro do hotel, as pessoas estão confusas. É noite, mas está muito brilhante. Nesse momento, os três estão correndo e todos estão assustados. Sua pele já está vermelha, eles estão desesperados procurando um lugar para se refrescar. Eles veem um aquário, o derrubam e pulam dentro para aliviar a dor. A equipe do hotel pergunta o que está acontecendo e onde está o irmão de D. Nesse momento, Wine lembra do irmão que aparece na porta com a pele toda queimada. No quarto, o Sr. Sun está perguntando a Duan por que ela não está bebendo, e Gao Qinang diz que prepararam um banquete, então por que não vão lá agora? Mas o Sr. Sun diz a ele que nesta cidade ninguém pode se recusar a beber o vinho que ele despeja no copo. Duan fica irritada pensando que Gao Qinang a armou. Ele está tão ansioso para elevar seu status social que a entregou para esse Sr. Sun. Ela conhece muito bem esse Sr. Sun. Ele é um cara invencível na cidade de Shanggu, já prejudicou muitas mulheres, e hoje ela se tornou seu alvo. Ela está absolutamente certa de que há algo errado com este vinho, então ela não pode
bebê-lo. Mas o que ela vai fazer? Nesse momento, a lua começa a queimar os três, e eles fecham a cortina se perguntando o que está acontecendo. O Sr. Sun diz que é melhor descer para entender melhor, e Duan se sente aliviada por sair da situação. No saguão, Sin está tentando acalmar todo mundo, dizendo que as equipes de resgate devem estar chegando. Jae Kang pergunta a um de seus capangas o que está acontecendo. Ele explica que de repente a lua brilhou vermelha, e a temperatura lá fora aumentou em mais de 70 graus Celsius. Nas notícias, eles estão dizendo que muitas pessoas já foram feridas e queimadas. O Sr. Sun chama o ministro e pede para enviarem alguém para buscá-lo. No entanto, algum tempo depois, ele diz a Jae Kang que infelizmente parece que estão tendo alguns problemas e não poderão conseguir chegar lá. Enquanto isso, Da-hai está em agonia com toda a sua pele queimada. As pessoas estão tentando aplicar algumas pomadas para queimaduras, mas não é o suficiente, sem mencionar que ele precisa ser levado para um hospital, mas com a alta temperatura lá fora, será impossível. Ele diz que vai ligar para um amigo para vir buscá-lo. O amigo atende o telefone dizendo que está no meio do nada, mas tudo bem, ele irá assim que sair da garagem. Quando ele sai da garagem, percebe que está muito quente e fica confuso. O calor é tão intenso que os pneus estouram e ele sai do carro, ligando para o amigo para avisar que vai se atrasar e foge. No entanto, a sola do seu sapato derrete e ele escorrega e cai no chão. Olhando para o lado, ele vê outra pessoa deitada lá, já um cadáver seco. Ele fica assustado e tenta se levantar sem perceber que metade do seu rosto já está no asfalto. Todos no hotel se assustam quando ele grita ao telefone. Enquanto tudo isso está acontecendo, nosso protagonista está em seu quarto com temperatura controlada, dormindo profundamente na cama, e anúncios do governo já estão sendo feitos devido ao intenso calor emitido pela lua. As temperaturas subiram mais de 75 graus Celsius, com o solo atingindo mais de 100 graus Celsius. O evento já resultou em centenas de vítimas. Por favor, fiquem em casa para evitar queimaduras na pele e respiratórias. Nesse momento, uma das usinas de energia explode devido ao calor excessivo, cortando algumas comunicações. Dae diz que perdeu contato com seus amigos, enquanto todos estão no último quarto restante do hotel. Shane e Lena estão reclamando que não querem ficar em um quarto cheio de homens, mas nesse momento, a energia acaba, e com isso, o ar-condicionado também para de funcionar, e todos começam a tirar suas camisas, morrendo de calor. Shin lembra que o quarto de Sushan tem uma piscina. Enquanto isso, nosso protagonista está nadando pacificamente. Ele já sabia que a energia iria acabar por causa da explosão nas usinas de energia, e é por isso também que escolheu um quarto especificamente com piscina, além de condicionadores de ar verticais e baterias gigantes para controlar a temperatura. Mas ele também está precisando de gelo aqui. Ele muda, senta-se no sofá pensando que está muito agradável agora. Ele está com fome, então monta um banquete na mesa, já que é o primeiro dia do apocalipse, e ele precisa de um pequeno café da manhã, enquanto se pergunta quando Gohan terá a chance de ganhar poderes. Alguém bate na porta dizendo que sabem que ele está lá dentro. Nosso protagonista sabe que, com o poder de teleportar e os preparativos que fez, não precisa se preocupar em causar raiva e inveja, então decide abrir o quarto. Assim que a porta começa a se abrir, uma brisa fria sai e todos sentem um alívio indescritível, se perguntando por que parece tão agradável lá dentro e por que ele tem ar-condicionado. Sushanan pergunta se precisam de alguma coisa. Wong aponta para todos que ele tem gelo, uma piscina, comida e eletricidade. Lena e Shoin começam a gritar com ele, perguntando como ele se atreve a deixá-los queimar do lado de fora o dia todo enquanto ele está vivendo luxuosamente. Ele melhor sair daquele quarto agora mesmo. Da-hai diz a ele que chegou a hora de pagar tudo o que ele deve, então é melhor entregar aquele quarto. Mas no momento em que ele entra no quarto, recebe um tiro no estômago. Da-hai fica chocado ao ver a ferida, e Sushan adverte que se ele der mais um passo, ele vai morrer. Todos estão tremendo agora. Será que ele realmente tem uma arma? Dae está indignado, perguntando de onde ele tirou isso, mas outro tiro é ouvido no quarto, e todos ficam assustados quando Da-hai cai no chão, agora com uma ferida na perna. Sushan aponta para fora, dizendo que quem quer morrer pode ficar ali, e ele dará 3 segundos. Quem estiver na linha de visão dele irá para a próxima vida. Enquanto isso, Georgia Chang está conversando com Ji-Soo, perguntando como é possível um hotel tão grande não ter comida. Ela se desculpa, dizendo que recentemente tiveram um banquete para mais de 1000 pessoas,
e os ingredientes e comida estavam programados para chegar hoje. Neste momento, Mr. Sun, despejando água sobre o corpo, ordena que ela traga toda a água e comida que tem imediatamente. As famílias começam a ficar indignadas com o desperdício de água que ele está causando, e uma briga começa no saguão. Nesse momento, Dae chega com seus ferimentos, e todos avisam que Su Shen atirou em alguém. Vendo a ferida, Go Chang se pergunta se há alguém com uma arma neste lugar. Parece que há um cara durão morando lá em cima. Choquin, então, informa a todos que o quarto de Su Shen tem eletricidade, ar-condicionado e até uma piscina. As pessoas se aproximam dela perguntando se ela não está mentindo, se está certa. Ela afirma que podem acreditar nela. Ele até tem um cubo de gelo e muita comida. Então, todos decidem se mudar para o quarto dele. Enquanto isso, Gao Wang envia um de seus capangas para dar uma olhada também. Mais uma vez, ele abre a porta perguntando o que eles querem, e todos sentem o ar fresco e tocante na pele. Parece um paraíso lá dentro. A multidão do lado de fora implora para ele ser gentil e cuidar dos idosos, afirmando que, como é uma emergência do hotel, ele deveria compartilhar tudo o que tem com todos. O menino gordinho avista um frango frito e pula para pegá-lo, porém é parado com um chute na barriga e é arremessado para longe. Su Shan adverte os pais para cuidarem das crianças, ou ele terá que fazer isso por eles. As pessoas estão indignadas, perguntando como ele se atreve a bater em uma criança. Ele é verdadeiramente um assassino e não merece ficar naquele quarto. Bum! Todos começam a entrar. No entanto, naquele momento, ele atira no cara pelas costas, que cai no chão. Su Chan adverte que ele pode estar sozinho, mas todos ali só têm uma vida. Ele sabe que a situação parece perigosa, mas a qualquer momento pode pular pelo portal e desaparecer lá embaixo. Wang está furioso depois que seu irmão sofreu 2 tiros, e uma multidão jogou seu corpo para fora, porque ele já estava morrendo e se decompondo. Wei está dizendo que eles têm que matar aquele maldito Su Chan. Enquanto isso, no quarto de Su Shan, Shaoan e Lena estão suando e pingando de calor, enquanto pedem para entrar, dizendo que estão certas de que ele não teria coragem de atirar nelas e que o amam muito, e têm certeza de que ele os ama. Se ele os deixar ficar lá por um tempo, prometeram se juntar a ele em uma aventura de 2 contra 1 a noite toda. Su Shan diz que, como eles querem trabalhar juntos tão ansiosamente, ele os deixará entrar. Eles estão todos felizes e incrédulos, mas de repente, Wan passa entre eles, batendo neles e dizendo que vai matá-lo. Quando está prestes a tocar em Su Tin, ele recebe um golpe no rosto, colide com os dois e todos caem no chão ao redor. Ste Wang batido em seus braços, eles têm medo de entrar na sala e Su Shan diz apenas para irem embora daqui. Eles saem e ele diz que está apenas brincando por enquanto, mas se alguém tentar algo, o robô de artilharia que ele instalou resolverá tudo em segundos. Tanques são vistos do lado de fora do hotel e todos acreditam que é a equipe de resgate. Eles saem armados e vestindo roupas de proteção ao entrar em um hotel. Perguntam se alguém chamado Liu Xingu está lá. O cara se apresenta e então eles pedem para ele vestir o traje de isolamento e partir com eles. Todos pedem para serem resgatados juntos. No entanto, o soldado os tranquiliza para ficarem calmos. A operação de resgate ocorrerá hoje à noite, à meia-noite, na Praça do Vale do Silício. Os moradores celebram, dizendo que o governo realmente não os abandonou. Enquanto isso, o Sr. Sun diz que pagará um bichinho. Agarra um dos soldados e diz que há um assassino morando lá em cima. Helena diz que ele já matou um monte de pessoas e logo vai terminar com todos aqui. Eles precisam salvar as pessoas no hotel. Um soldado chamado Xiao Fang diz que dará uma olhada e seu amigo diz para ele ser cuidadoso e não agir impulsivamente. Ele pega sua arma e começa a subir as escadas em direção ao quarto. W. Shaoan está pensando que esta é a situação perfeita. Assim que este cara matar Su Shan, ela roubará aquele ali para si mesma. Chang desce cautelosamente pelo corredor, observando cada canto, até que percebe uma câmera olhando para ele. De repente, Su Shan abre a porta e joga uma bomba plana antes que ele possa entender o que está acontecendo. Ela explode em seu rosto, o cegando. Um gás sonífero cai a seus pés, e quando ele se agacha, Suan aparece por trás e o acerta na cabeça. Algum tempo depois, ele acorda no quarto sem entender o que está acontecendo e por que está tão frio. Su Chan diz a ele que seu nome é Luke Xiao Fang e que ele é capitão das forças especiais. Agora que você está acordado, vamos conversar. Xiao Fang olha ao redor para os cubos de gelo e pergunta o que está acontecendo ali, quem ele é e de onde vieram aquelas granadas e armas. Su Shan diz que ele é apenas um cara comum que acabou
acabou de se formar e que conseguiu essas armas em uma viagem ao Oriente Médio. Sushan então pergunta se o governo definiu os pontos de resgate para amanhã de manhã, e Shao Fang fica surpreso com o fato de ele já saber dessa informação. Sushan percebe que tudo vai ser igual ao passado e alerta Xia Fang que, mesmo que a temperatura seja mais baixa à meia-noite, as pessoas não conseguem ficar mais do que 10 minutos do lado de fora. A grande maioria vai morrer só tentando chegar ao ponto de resgate. Xia Fang diz que não tem escolha, já que muitas pessoas estão morrendo de fome em suas casas e não aguentam mais o calor. Sua única chance é chegar ao ponto de resgate, e como é difícil modificar os veículos, não há tempo para resgatar todos os que estão dentro de casa. Pelo menos se colocarem algumas cobertas sobre suas cabeças, talvez consigam. Então, Sushan de repente coloca a mão em seu ombro e aponta a arma. Chang pede que ele se acalme e diz que tudo o que quer é pelo menos avisar a todos para irem com cobertores. Sushan então corta a corda e diz que ele está livre, já que respeita o fato de que ele está salvando vidas, mas é melhor ele não tentar entrar aqui novamente. Shaoang pergunta se ele não tem medo de que ele volte com outras pessoas, mas Sushan mostra a ele que não há motivo para ter medo, e Xia Fang reconhece imediatamente que é uma câmera com reconhecimento facial e que construiu uma metralhadora automática. Ele quer saber de onde Sushan a conseguiu, mas Sushan diz que já disse que foi no Oriente Médio. Agora, ele melhor sair do quarto, porque ele não tem tempo para lidar com isso. Xia Fang aceita e sai de volta para o tanque. O Sr. Sun fica furioso pensando que nem mesmo o maldito soldado conseguiu lidar com um cara. Ele bate em Gan, dizendo que ele realmente não pode fazer nada. Os capangas de Gya perguntam se eles realmente não vão fazer nada e vão tolerar esse cara. Gan explica que depois que todos forem resgatados, ainda vão precisar das conexões. É perigoso agir agora. Nesse momento, Sushan aparece e diz que mesmo em tempos caóticos, eles ainda sonham em restaurar a ordem. O capanga fica irritado, mas Gya pede para ele se acalmar e pergunta por que Sushan desceu. Sushan então mostra um balde de gelo, dizendo que veio negociar. O capanga ordena que Gya mate Sushan e pegue tudo o que ele tem no quarto, mas Sushan aponta a arma e o cara desiste da ideia. Gya então sugere que devem discutir negócios e entrega o gelo comestível para ambos. Enquanto comem, ficam impressionados com o sabor delicioso. Agora Gya também quer matar Sushan para pegar tudo o que ele tem, mas concorda em primeiro atender às suas exigências. Nesse momento, o Sr. Sun chuta Gya no estômago, chamando-o de mentiroso por esconder cubos de gelo, e começa a agredi-lo, ameaçando matá-lo se descobrir mais algo escondido. Gan está perdendo o controle quando o Sr. Sun vê Duan sentada, criticando sua modéstia por não tirar suas roupas apesar do calor insuportável. Ele a agarra, expressando seus desejos e ameaçando abusar dela. Duan o chama de bastardo e ele rasga sua blusa, ameaçando aproveitar-se dela antes de permitir que outros façam o mesmo. Assustada, ela cai no chão enquanto ele comenta sobre seu suor excessivo, insinuando um favor sexual até que Gan o interrompe, atacando-o fatalmente. Gan concorda com Sushan de que pessoas como o Sr. Sun devem morrer nesse caos, declarando controle sobre o lugar e ameaçando os desobedientes com o ponto de resgate ou morte. No andar de cima, Sushan observa satisfeito, reconhecendo que suas palavras surtiram efeito. Gan já foi o chefe do local em outra vida, então estão apenas acelerando o processo, expulsando os opositores. Gan desfruta do gelo enquanto Shokan e Lena imploram por um pouco, prometendo obediência. Ele cede, mas adverte sobre futuras demandas. O capanga pergunta sobre o ponto de resgate, mas Gan considera longe demais e incerto. Ele revela um plano para lidar com Sushan à meia-noite. Lena e Shokan tentam escapar cobertos com cobertores, mas o capanga os impede. Ao terem pego o gelo, serão mantidos como reféns por um tempo. Alguns se recusam a obedecer Gan, mas sem suprimentos ou acesso ao ponto de resgate, enfrentam um calor insuportável, tentando proteger seus pés enquanto caminham pelo chão escaldante, resultando em quedas e dificuldades. A mão e o rosto do indivíduo derretem, deixando o sobrevivente para trás, à mercê da morte. Enquanto isso, o corpo de Ha, que estava queimando no chão até então, desperta com olhos vermelhos. Observando da varanda, Sushan relembra que quase morreu nessa jornada em uma vida passada. Kokan e Lena oferecem fazer o que ele quiser, mas questionam por que não podem ao menos se refugiar no quarto. O capanga insinua que estão sendo excessivamente cautelosos. Não há necessidade de esconder-se. No entanto, o vidro se estilhaça e os dois homens corpulentos, previamente queimados, avançam em direção a todos. Wang suspeita que sejam zumbis e indaga se serão infectados ao serem mordidos. Gan decide que precisam investigar
investigar. Agarra Wang pelo pescoço e o empurra em direção às criaturas. Wang é queimado pelas costas apenas pelo contato, e Su-chan surge com uma lâmina, ordenando que todos saiam do caminho. O capanga não compreende que ele queira enfrentar esses monstros, enquanto Gan aguarda ansiosamente, planejando eliminá-lo após Su-chan derrotar os dois. Su-chan percebe que os corpos expostos ao calor se transformam em zumbis, mas não transmitem vírus. Ele os compara mais a demônios do Dr. A, com a peculiaridade de reterem algumas memórias da vida Nyabra anterior. Enquanto Stan observa, o Sr. Sun avança em direção a Gan, motivado pelo fato de ter sido morto por ele. Wang, morto por Su-chan, também ataca. Ao testemunhar essa situação, Stan compreende que a única chance de Gan despertar algum poder é matando o Sr. Sun. Portanto, ao se aproximar dele, interrompe essa possibilidade. Um cristal roxo emerge do corpo do Sr. Sun, um núcleo capaz de evoluir o corpo humano. Stan agarra o cristal, recua e o lança em direção aos outros. Enquanto isso, Su-chan menciona que esses cristais são extremamente raros. Os coloca em um copo e os consome, pois essa é a forma de absorção. O corpo extrai a energia do cristal, fortalecendo-se. Seus olhos vermelhos brilham intensamente e suas roupas começam a arder. Ele desaba sobre um bloco de gelo. No saguão, o demônio da seca esgota toda a água deles. Sem nada para beber ou comer, Lu expressa o desejo de escapar, mas é impedida pelo capanga, que a restringe. Lena sugere usar Shoken, esposa de Shen, para chamar sua atenção e então tentar roubar algo. O capanga aprova da ideia, e Shoken concorda em cooperar, mas pede para comer carne primeiro. Com os refrigeradores desligados há dias, não há carne disponível. Goen oferece uma solução, sugerindo que eles recorram à carne de Lena. Prendem Lena, e Goen adverte que ela terá que cooperar se quiser evitar isso. Shoken, chocada, indaga se estão falando sério sobre comer a carne dela, enquanto Lena implora e treme de medo. Shoken se aproxima e afirma que Lena a traiu ao mencionar ser esposa de Su-chan. Shoken ataca 3 vezes sem hesitação, deixando Gan e os capangas atordoados com sua violência. Ela está enlouquecendo, mencionando que depois de satisfazer sua sede, subirá para beber o sangue de Su-chan. O capanga olha para Gan, questionando se eles realmente permitirão isso. Gan ordena que chamem o chefe rapidamente, senão vão secar. Enquanto isso, no quarto, Su-chan está explorando seu novo corpo, mais resistente ao calor, ágil e forte. Nesse momento, ele avista Duan na porta, hesitante. Ela percebe que não há chance de sobrevivência lá embaixo, então decide arriscar e usar seu charme para conseguir algo ali. Quando Su-chan abre a porta nu, ela se assusta e grita. Ele se desculpa, dizendo que foi sem querer, empolgado com algumas notícias no quarto. Em seguida, menciona que, embora tenham recursos limitados, não pode aceitá-la apenas por sua beleza. Lembra que em vidas passadas, ela era inteligente e tinha uma relação de cooperação com Gao Qion. Duan, então, revela ser não apenas uma cozinheira, mas também uma médica e cirurgiã há 3 anos. Ao perceber os recursos do quarto de Su-chan, sente-se tentada a demonstrar seu valor. Ela diz que, desde que ele não a expulse do quarto, fará o que ele quiser. Ao ouvir essa proposta, Su-chan imediatamente declara que este é o novo lar dela. Ela se sente envergonhada, pensando que disse isso um pouco precipitadamente e sem intenção. Ele reconhece sua habilidade médica, mas ressalta a incerteza sobre a sobrevivência futura. Mas mesmo assim, Duan é prontamente aceita por Su-chan como parte do novo lar. Ela ainda está envergonhada por sua oferta impulsiva. Duan é advertida por Suan de que sua lealdade é essencial. Su-chan sugere que ela demonstre sua determinação se despindo, mas ela hesita e pergunta se ele não prefere um like no vídeo primeiro, já que os capítulos terminaram. Eu vou trazer mais para vocês. Se gostou, ative o sininho das notificações e fique ligado.